Podemos ter cura unicamente por meio da prece? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. A pergunta que fizemos no início desse podcast intriga até mesmo a ciência. Hoje, várias universidades e cientistas pesquisam sobre a eficácia da prece e da religiosidade em curas de doenças ou melhoras de sintomas. Um artigo publicado no portal da BBC Brasil em 2021 listou várias pesquisas e descobertas a esse respeito. No Brasil, na ocasião, de acordo com a reportagem, existem estudos em andamento na USP e na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E essas duas instituições constataram que ter espiritualidade, não necessariamente religião, auxilia sim em curas de doenças físicas e psíquicas. A mesma matéria traz também que nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Reino Unido tem centros de estudos exclusivos sobre o assunto em grandes universidades e que várias dessas pesquisas têm evidenciado que as diversas expressões de espiritualidade têm impactos significativos na saúde e no bem-estar, resultando em taxas menores de mortes, depressão, suicídio, uso de drogas ou até mesmo internações e medicamentos. Mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Podemos ter cura unicamente por meio da prece? E quando oramos pelo bem de uma pessoa e ela não melhora? Vamos à lição de hoje então. Para quem ouve esse podcast pela primeira vez, esclarecemos que a cada semana estamos lendo um texto do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Cada texto do Seara dos Médiuns é baseado em um item do Livro dos Médiuns. Emmanuel nos esclarece mais sobre esses temas. No caso do nosso podcast de hoje, a primeira pergunta feita que abriu a nossa conversa foi copiada de Allan Kardec. Nas palavras do codificador no questionamento feito aos espíritos, no item 176, oitavo parágrafo, abre aspas, podem obter-se curas unicamente por meio da prece, fecha aspas. E vamos falar agora a resposta dos espíritos. Abre aspas. Sim, desde que Deus o permita, pode dar-se. No entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Fecha aspas. Ou seja, a prece tem papel fundamental em um processo de cura. Mas, como em tudo na vida, Deus permite que certas situações aconteçam para o nosso aprendizado. E nem tudo é da maneira como julgamos melhor ser. Vou pedir licença para citar uma vivência de vida que se repetiu já algumas vezes nessa minha existência. Mas vou à primeira que me lembro e que me marcou profundamente, o desencarne da minha avó. Eu tinha por volta de 17 anos. Eu e minha avó éramos muito ligadas. Quando ela adoeceu, eu me agarrei a todas as preces que conhecia naquela época. Eu sabia que o estado de saúde dela era bem delicado e por isso pedia insistentemente para que minha avó se curasse e sobrevivesse. Até que um dia ela passou mal e fomos ao hospital. A médica examinou minha avó, deu alguns medicamentos e a liberou para casa, com a promessa de voltarmos com ela depois do final de semana. Antes de sair, a médica me deu um número de telefone e pediu para eu ligar quando quisesse. Nesse mesmo dia, minha avó, que sempre teve uma conectividade com a espiritualidade muito ostensiva, me disse com todas as palavras: Filha, vou morrer hoje. Eu estou bem, vou ficar bem, fique bem também. E foi o que aconteceu. Horas depois, quando saí de casa para comprar algo na rua com a minha mãe, minha avó passou mal novamente e em pouco tempo faleceu. Por que estou trazendo essa história para vocês? Porque de imediato, na época, me questionei muito sobre minha fé e as orações que eu tinha feito. Eu sei que não fui a única a orar pela minha avó, já que ela era uma pessoa muito querida. Um tempo depois, eu liguei para a médica. Queria saber por que ela não internou a minha avó naquele dia em que fomos ao hospital, o mesmo dia que ela morreu. E para minha surpresa, a médica respondeu que não entendia como minha avó estava tão bem diante do quadro que se apresentava. Percebi ali que as preces endereçadas à minha avó não evitaram a morte,
mas ajudaram-na no processo de desligamento. No caso da minha avó, diminuindo os sintomas e deixando que acontecesse de uma forma mais tranquila para ela. E aí está a questão. Nem sempre o efeito da oração é para o que a gente quer, mas sempre vai para o bem que pode fazer, se tivermos a sinceridade no coração. Dito isso, vamos ao texto de Emmanuel de hoje. Leremos alguns trechos. Diz o mentor: recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre um bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Emmanuel, como sempre, cirúrgico. E aproveitando essa oportunidade, a todos que puderem e quiserem, vamos nos unir em pensamento e oração, endereçando nossas melhores vibrações a todos os enfermos do corpo, da mente, da alma, aos que conhecemos e não conhecemos, aos que estão em hospitais e aqueles que estão em casa ou nem conseguiram ainda começar um tratamento. Oremos pelos doentes e também pelos familiares, cuidadores, equipes de socorro de ambos os planos da existência. Que possamos endereçar nossos pensamentos e desejos de cura a todos os corações sofridos, vendo na prece esse poderoso recurso para ajudar a nós mesmos e aos irmãos de caminhada. Que assim possa ser, e até o próximo podcast Café com Espiritismo.